Você, amigo! Olá, você, amigo! Hoje é dia 28 de agosto de 2019, quarta-feira espetacular, quarta-feira especial, a super quarta-feira. Estamos aqui com um tema muito importante, muito profundo, que é a minha dúvida. Tenho certeza que pode ser a tua dúvida também. Você que vai nos ouvir ou assistir pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo grupo da família no Arrede ou outros meios de comunicação, nós estamos com um tema aqui profundo que pergunta: Deus é bom ou Deus é mau? Deus é bom e mau ao mesmo tempo? Ele pode induzir alguém a mentir? E aí, o que você acha? Para desmiuçar esse tema, eu aqui do Rio de Janeiro e ele lá no Paraná. Não sei como é que tá o tempo, se tá frio, mas nós vamos falar sobre essa relação de temperatura. Eu falo com ele que sabe tudo e mais um pouco. Ele que é professor de grego, professor de português, professor de italiano e deixei por último, professor de hebraico bíblico e hebraico moderno. E você, se quiser estudar hebraico bíblico moderno, fala com ele, sabe ele. Tudo mais um pouco, João Alves Correia. Muito bom dia, como é que você está? Bom dia, Geraldo. Tudo bem por aqui? E estamos de volta então para a Super Quarta. O tempo tá com cara que vai abrir aqui. Está bom. Aqui deu uma abertura aqui, né? Um solzinho aqui, beleza, tá tranquilo. Ontem fez um frizinho à noite, né? Mas sem mais. Botei um casaquinho para ficar beleza, né? No aconchego, na caverna, né? Fiquei na caverna ontem. Fiquei na caverna ontem, né? Nada melhor. Nada melhor do que tomando aquele cafezinho, aquele chazinho, vendo um filmezinho na Netflix para ficar legal. E lendo um livro tenebroso, que é o seu aqui. Que livro é esse, rapaz? O nome Livro das do últimas coisas, né? Esse livro aqui dá terror, dá um filme maneiro. Arahit Hayamin. Harit O Hayamin. livro das últimas coisas. Esse livro aqui é um terror, meu. Não leia de madrugada, não, hein? Você que tem 18, é pra cima de 18 anos, né? Brincadeira, todos podem comprar esse livro que você vai adquirir bastante conhecimento, e tem um aí que é uma relíquia minha, tá guardadinha, tanto em PDF quanto em físico, que é A Outra Face. Esse aí eu nem sem comentário. Entendeu? Esse livro é profundo, isso aí. Esse é clássico. Esse é o básico que tem que ter. Cada Noahide tem que ter o Outra Face em casa. Entendeu? Verdade. Tem que ter. Tem que ter. Se você não adquiriu, adquire. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos aí na quinta aula, não é isso? Não sobre essa temática. Agora, acho que sim, agora é quinta aula. Quinta aula. Quinta. Estamos na quinta aula sobre o tema que eu citei, que se Deus é bom, Deus é ruim, não é isso? Isso. Isso. E para que não percamos tempos, nós vamos a pergunta é: Deus é bom? Deus é ruim? Deus é bom e ruim ao mesmo tempo? Ele pode induzir alguém a mentir? Ele pode induzir ou criar alguém para o dia da sua vingança, para a sua ira, pode matar? Esses assuntos e muito mais que teremos aulas pela frente, nós vamos discutir ao decorrer da super quarta. E eu tenho hoje para trazer 1 Samuel. É Shemuel em hebraico que fala? É Shmuel. Shemuel 16, 1 Shemuel 16, 14 a 23. Está aberto aí? No hebraico pra gente? Eu vou ler em português, porque tu não tem uma Bíblia boa que possa dar um parecer. Pode mandar ver aí, pode ler. Pode mandar ver? Pode Então, mandar. eu vou ler aqui, né? Até o verso 17, tá bom? Eu botei até o 23,
né? Mas quem quiser ler do início, pode ler para não entender que a gente está citando textos isolados, né? Mas eu vou ler do 15, né, do 14 ao 16. 16, peraí. Isso é 16, 17. Aqui. Pode começar do 14, então, já. Daí você lê até onde você achar que... Antes que eu achar que vai. Beleza, vamos lá. Vamos nessa, então. Vou ler aquilo no português. Vamos ver o que está batendo aí com a Torá, aí, ou melhor, dizendo, com os escritos de Shemuel, né, que faz parte do Taná. Vamos lá. Baixando um pouquinho o som. E o Espírito do Senhor, o Eterno, se retirou de Saul e atormentava, preste atenção, um espírito mau da parte do Eterno. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus, o Criador, o atormenta. Diga, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços, disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o Beliamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente de palavras, e de gentil presença o Senhor, e com ele. E o Senhor é com ele. É isso aí. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante a ele e o amou muito. Explicar depois tu explica também esse amou muito aqui para a gente entender, né? Está no verso 21. E foi seu pajem, aqui está escrito pajem, né? Pajem de armas. Seu pajem de armas. Pajem de armas, tá. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com suas mãos. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor. E o espírito do mal se retirava dele, de Saul no caso. Peraí. Deus é bom, Deus é ruim, existe o bem e o mal, tem a mesma proporção. Espírito mal? Ué, não tem aí uma história aí que quem cria o mal é o diabo? Da onde são esse espírito? É o diabo que traz o mal à terra, depois que Adão pecou, o mal entrou na terra e tem esse reboliço todo que nós aprendemos lá no passado, mas aqui tem um espírito do mal da parte de Deus. Ué, como é que é? Explica isso aí pra gente, esmiuça esse negócio aí. Pois é, Geraldo. Então, seguinte, nós já aprendemos, né, que, na verdade, os princípios do bem e do mal, eles estão mesclados, misturados, desde o momento em que as coisas são criadas. Perfeito. Eu usei uma outra aula, o exemplo, a metáfora do balanço, que o pai constrói o filho. Perfeito. E não foi a intenção de Deus fazer o mal,
ou formar o mal. Porque quando você faz ou forma o mal, você está fazendo ele voluntariamente. Perfeito. Mas quando você cria o mal, você necessariamente não tem a intenção de fazer o mal. Essa é uma grande diferença no texto hebraico, pelo menos. Para nós, no português, parece um pouco confuso, porque a gente confunde criar, fazer e formar como se fosse uma coisa só. Uhum. E no hebraico não é. Quando você cria algo, é a ideia em potencial. Perfeito. É como a metáfora do balanço que você cria para o prazer do seu filho, mas implicitamente está ali o mal que pode ocorrer quando ele cai do balanço e se machuca. Perfeito. Essa é a ideia do criar. Só faríamos o mal ou só formaríamos o mal se fôssemos lá no balanço com a criança Em- brincando e empurrássemos a criança. Empurrasse. Esse é fazer o mal. Perfeito. Esse é fazer o mal. Então, aqui, nesse grande esquema, nesse grande cenário de Shmuel, do profeta Samuel, nesse relato sobre os eventos da vida de Saul, é o que acontece. Veja, Saul, ele se mostrou nesse episódio, até esse episódio, ele se mostrou completamente avesso à vontade de Deus. Perfeito. Ele era um rebelde declarado. Tanto é que o Eterno não se revelava mais para ele, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por visão, nem por revelação, por nada. Certo. Não se esqueçam vocês que Saul esteve entre os profetas. Perfeito. Ele Tanto foi, é que foi é, Samuel que ungiu, né? ele foi agraciado por Deus com o dom profético. Essa aí é nova, hein? Foi agraciado por Deus com o dom profético. Porém, quando ele se rebela contra as ordens de Deus, que o seu reinado havia passado, que agora o seu reinado pertencia a um jovem ungido pelo profeta, Perfeito. ele procura matar aquele ungido, procura atacar Davi. Então, as coisas começam a dar totalmente erradas para Saul. Para Saul. Né? O que acontece? O que acontece? Deus não está fazendo mal para Saul, mas o fato de Saul se tornar rei e se rebelar contra a palavra de Deus, ele está colhendo os frutos da sua própria rebelião. Perfeito. Ou seja, quando nós não damos, quando nós fechamos as portas para o bem, o que pula pela janela para dentro é o mal. Né? É o caso de Saul. Então, o que acontece? Vou lá para o texto agora para apontar para vocês uma coisa muito importante. Certo. No verso 14, que já está na tela do pessoal aqui, diz assim, no verso 14 diz. Aponta na seta aí para o pessoal entender porque está em hebraico. Uhum, Beleza. apontando. Veruach Hashem. Veruach Hashem. Ou seja, a gente poderia traduzir isso como e o Espírito do Eterno. Sará afastou-se de Im Shaul, de Saul. Shaul. Tô lendo aqui contigo aqui. Fora essa primeira frase. O Espírito do Eterno? Isso. Afastou-se de Saul. Mas não tem mal aí, não? Não tem mal, não. Ué? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Ah, tá. Por enquanto Veja, não tem espírito. Não tem, aqui está o espírito do mal, né? Essa tradução aqui. na 14? Deixa eu ver, 14. Só na segunda parte. Na segunda parte. Vai lá, continua pra gente não perder tempo. Vamos lá. Tá. Só na segunda parte. Bom, não, primeiramente se afastou o Espírito do Eterno. De Saul, é verdade. Deus, o Criador, já tinha rejeitado Saul. E na sequência diz, aí sim na sequência diz, o Viatatu Ruach Ra'ah Me'et Hashem. Yebará.
Ou seja, e o atormentava um espírito mau da parte ou de Hashem. Isso. Muito bem. Note que nós temos aqui uma informação importante. O Ruach Hashem se afastou de Saul, o Perfeito. Espírito Eterno. Bom, o que esse nome sagrado significa? O que esse nome significa? De acordo com a tradução judaica, o Yud Rei Vav Rei, o nome de Deus, o nome que é sobre todos os nomes, o nome mais sacro, sagrado da Escritura, ele revela o atributo da misericórdia. Tá? Então esse nome não tem uma personificação, ele tem um Atributo. atributo, uma característica, né? Característica. Toda vez que você encontra esse nome isolado, ele está falando do atributo da misericórdia divina. O que é misericórdia? É o favor divino. Entendido. Favor divino. A bondade? A bondade, ou seja, aquilo que movimentava a bondade divina, ou seja, a tendência da bondade divina, da misericórdia divina, foi afastada de Saul. Perfeito. Muito bem. Então, o que acontece? Saul estava sem a presença da misericórdia de Deus em sua vida. Perfeito. Ficou sem proteção, né? Exatamente. Né? Retaguarda ficou desguarnecida. É um mau perigo. Certo? E quando a retaguarda está desguarnecida, o inimigo ataca justamente pelas costas, né? Ele vem pela frente, pelas costas, tu não tem mais escudo. Estamos falando de uma batalha aqui, de uma guerra, por assim dizer. Antes que as pessoas tomem inimigo como sendo tipo um diabo, um satanás ou coisa parecida. Perfeito. Num campo de batalha, é assim, quando o exército desguarnece a sua retaguarda, o inimigo vem e o ataca com os seus homens pelas costas, né? Porque na guerra, no Oriente Médio, era assim que acontecia. Não tinha regras de ética em guerra. Era o que era para fazer e pronto. Muito bem. Perfeito. Bom, saindo então o espírito de misericórdia, o que nós vemos entrar então em cena ou no cenário é isso aqui que no verso 15 diz o seguinte: Ruach Elohim Ra'ah. Veja, sai Ruach Hashem e entra Ruach Elohim. Aqui diz muita coisa, hein? Aqui diz muita coisa, né? Porque lá em cima tá o Yuri Revavirê, né? Misericórdia. Misericórdia, bondade. E aqui entra o Elohim, do juízo, leis da natureza, é isso, poderes inferiores. Basicamente o juízo, o julgamento, né? Ou seja, é como se a proteção lhe fosse retirada e ele estivesse agora sujeito a todo e qualquer princípio das leis naturais, das consequências dos seus atos. Entendido? Profundo. Então esse é o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, né? Como as pessoas traduzem às vezes, mal, ruim. Por que mal e ruim? Não porque fosse intrinsecamente mal, mas, ou seja, sem a proteção necessária, ele se torna justamente Ra'á, mal. Perfeito. Agora, para ficar bem claro, já que a gente não adianta esconder mais que Elohim não é Deus e nem Deus, você daria o que se aproxima dos Elohim, o que? Ruach das naturezas, o que? Como é que seria essa tradução? Não, aqui não entra esse caso. Aqui não entra esse caso. Não é exatamente, necessariamente o foco aqui das leis naturais. Elohim é definido como Tevá, Hatevá, como a natureza, como os princípios naturais, as leis naturais, na criação. Perfeito. Né? No mundo físico. Isso aqui tem a ver com o mundo metafísico, a questão da espiritualidade, a questão do relacionamento com Deus. Sim.
No relacionamento com Deus, foi retirada a misericórdia. É isso que eu quero frisar aqui. O atributo da Beleza. misericórdia foi retirado e entrou o atributo do juízo. Sim. É isso que eu quero salientar aqui. Então, Saul estava totalmente despido da misericórdia divina e entregue, então, a Elohim, entregue ao poder da fúria, do julgamento sem misericórdia, Perfeito. que é uma faceta de Deus, que é um atributo divino, que é uma, entre aspas, característica da personalidade divina. Perfeito. Da mesma forma que existe o atributo da misericórdia, também existe o atributo do juízo. E ele agora estava entrando em julgamento. Bom, consequentemente, ele foi entregue a essas potências do juízo e estava, então, agora sob julgamento. Por essa razão, então, o texto diz que ele era atormentado por um espírito mau. Mas o que é espírito mau? Eu quero fazer um paralelo com o hebraico moderno. No hebraico moderno, quando você diz que a pessoa está de bom humor, você diz que ele está com matzav ruach tov. Ou seja, está numa situação de um bom espírito. Matzah. Matzav, com V no final. Matzav ruach tov. Ele está numa situação de um bom espírito. Quando ele está de mau humor, veja bem, quando ele está de mau humor, ele está no matzav ruach ra. Ra, uma situação de espírito mau. Perfeito. Então, o que acontece? Nesse momento, Saul, ele recebe esta influência ou essa tendência e ele simplesmente enlouquece. Perfeito. Ele perde o juízo. Ele perde o juízo. Ele se torna ranzinza, ele se torna birrento, ele se torna manhoso, ele se torna cheio de reclamações, ele se torna uma pessoa absolutamente indesejável de se ter por perto. Perfeito. E ele é atormentado por aquilo, pelo seu sonho de poder, de manter-se no poder, e tudo aquilo então contribui para um profundo estresse na mente de Saul, que causa alguns transtornos para ele. E só falando aqui, depois que retira a interface da bondade sobre ele, até ele morrer, a parte, o espírito mal que você explicou muito bem, acompanha ele até a morte. Até a morte. A gota d'água foi lá. Não houve techuvá para ele? Ele não tentou uma techuvá? Não, porque tem momentos em que o homem não tem, foi tão longe que ele não consegue voltar mais, né? Não consegue voltar mais, tá? A mente está vedada, vedou tudo. Tá, porque as suas ações más, elas acabam obscurecendo todo tipo de bondade que possa existir. Então ele não tem mais apoio. É como se perdesse o apoio do pé. Entendi. Afunda cada vez mais, né? Era o caso de Saul. Um personagem triste, na verdade, no Tanar. Ele começa muito bem e termina muito mal, né? Começa mal. Ele termina muito mal. Ele começa bem, né? E ele abandona, ele não pede nem misericórdia, né? Ele nem abandona, como a face boa do Criador da bondade, da misericórdia saiu sobre ele, não aparece nenhum arrependimento. Ele vai procurar outros caminhos, né? Sim, sim. Então, infelizmente, ele vai se afundando cada vez mais, né? Nessa situação. Porque ele agora estava sob juízo, e quando se está sob juízo, ainda mais na situação dele, que ele estava realmente devendo, né? A tendência é afundar cada vez mais, é o caso dele. Aí,
Fala-se, então, em trazer alguém para que acalme o rei com o toque da harpa, e aí escolhe-se, então, Davi como justamente a pessoa de quem ele não gostava, justamente Davi, que foi o causador, né, do seu conforto por algum tempo. E quando ele tocava, então, o instrumento, ele se acalmava. Estudos modernos mostram a influência ou o poder que as músicas e as notas musicais têm sobre a nossa mente. É isso que eu ia comentar com você. Inclusive, foi feito um documentário onde uma senhora era produtora de banana, né? Uhum. Ela, ou vaca, né? Curral de vacas, né? E ela colocava músicas clássicas, né? Beethoven, né? Esses caras fera aí, né? Uhum. Aí a banana saía com um sabor diferente e as vacas com leite, dava mais leite, com leite também meio apurado. A música realmente ela tem uma influência muito grande, então, nesse sentido, né? Sim, sim, estudos aí modernos mesmo, estudos científicos, não é conversa mole, conversa fiada da internet. Estudos realmente comprovam, né, que a música e as ondas musicais, elas afetam a nossa frequência cerebral. E elas nos relaxam, isso a gente sabe, quem gosta de Sabe? música sabe que É. nos relaxa muitas vezes, dependendo do tipo da música. Elas nos animam, nos excitam e Faz também, você viajar no tempo, é, exato, nos voltar acalmam. atrás, faz você voltar no passado e Sim, faz sim. você ir ao futuro, a música. E eu tenho experiência disso. Quando eu, de repente, toco uma música, pô, eu vou lembrar de coisas do passado, ou ela vai me levar para um futuro, sei lá. Eu vi um estudo recente publicado esses dias aí sobre a exposição de células cancerígenas se não me engano, a uma das sinfonias de Beethoven. Hum, Elas se mostraram, elas se tornaram, digamos, com um aspecto diferente. muito interessante. Então é inegável. E isso tem a ver. Isso não é uma mística, não é um esoterismo. Isso é realmente uma influência que existe sobre a questão das vibrações, né? Que nós não conseguimos compreender muito bem isso ainda. Estamos engatinhando nisso. E por entrar só nesse detalhe para não tomar tempo, você vê que os acordes eles são universais. As cordas de um violão brasileiro são as mesmas cordas, as mesmas quantidades de um violão americano, estrangeiro. Claro que tem outros instrumentos que a gente não quer falar aqui, mas um teclado, um piano, ele tem as mesmas, os acordes que você tem que tocar, né? É isso? Sim, Ele não sim. tem uma forma de letra diferente. Eu queria até saber isso. Eu não sei se ia perguntar ao meu professor de música, mas de repente você mesmo pode até responder se as partituras são parecidas, são Não idênticas. são idênticas. A música é uma É língua um, universal. aí, isso é fora do comum. Não tem, por exemplo, o cara vai tocar lá no Japão. Não adianta que não vai vir em japonês, vai vir a partitura para ele tocar do jeito que ele aprendeu na escola, né? Sim, porque a partitura nada mais é do que digamos, a forma gráfica dos sons, né? Muito Então, interessante. e a forma gráfica dos sons, ela é lida, possível de ser lida em qualquer idioma, porque Muito bom. é uma linguagem à parte, né? É uma linguagem à parte e única, né? E única, e única. E Interessante. interessante que ela tem por base, justamente aí, estritamente falando, as sete notações musicais, né? Ainda tem o número 7, né? Isso, que indica justamente uma vibração perfeita, né? Perfeita. Muito bem. Bom, então, eu não vou falar muito sobre isso também, que eu não sou da área, É, mas eu só vejo aquilo que eu tô passando aquilo que eu vejo, né? Que eu não, percebo, justamente porque o nosso texto fala sobre isso, que a música tinha o poder de acalmar Saul, né? E uhum. aí, então, nós percebemos aqui que na sequência, lá no finalzinho do texto, que eu quero chamar a atenção, É o 23. é o verso 23. Deixa eu ver se era exatamente isso. Sim, exatamente. Exatamente. No verso 23 diz assim: Veraya, Veraya, Biyot Ruach Elohim
אל שאול. ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. והיה בהיות רוח Elohim el Shaul, e acontecia que, quando o espírito de Elohim vinha até Saul, Davi tomava a sua harpa e a tocava com a sua mão. E Saul encontrava alívio e aliviava Saul. E ele ficava bem, betovlo. E se afastava dele o espírito mau. Veja só que interessante. No verso 23, nós temos Ruach Elohim. Nós nem temos aqui o adjetivo mal. Apenas Ruach Elohim. É como se falasse assim. E quando o espírito de Elohim atacava Saul, então Davi ia lá, pegava a harpa. Não diz que o espírito é mau. Aqui na tradução para o inglês, colocou-se as palavras entre colchetes, mal, evil, porque não tem no texto hebraico original. Sim. Então isso mostra que esse Ruach Elohim aqui, a função é juízo. Perfeito. E eu acho muito interessante, fazendo um paralelo aqui agora, as pessoas pedirem para receber o Espírito de Deus. As pessoas não sabem o que estão pedindo. Bora desmiuçar esse detalhe aí que é interessante. É coisa simples. Quando você fala Espírito de Deus, está falando em espírito de juízo. As pessoas não pedem, né? O Espírito de Deus venha sobre mim. A pessoa não sabe o que está pedindo. Ih, rapaz. Tá pedindo é peia. Borduna? Borduna. Que isso, então a gente teria que ir aonde? Qual o caminho? Seria lá na bondade? O caminho é não falar bobagem. Não falar bobagem, né? Então, mas se a gente pede Burduna aqui, Ruach Elohim, tá vendo que vem juízo, vem Burduna pra cima? Venha sobre mim o Espírito de Deus aqui, seria de Elohim, é cajada que vai te puxar pelo pescoço, né? O cajado tem aquela gola, né? Já pra puxar no pescoço, né? Vem te arrastando. Então, o que eu não devo... Então, se eu fosse pedir, o que eu pediria? Pediria a quem? Pediria nada. É melhor ficar quieto do que falar bobagem. Ficar quieto, né? Caramba. Então, porque aqui o texto deixa claro, muito claro, que Ruach Elohim é justamente um espírito de juízo que veio sobre Shaul. Ao contrário do Ruach Adonai, o Ruach Hashem, que está aqui, que é justamente o espírito de misericórdia. Opa, esse é bom, né? Esse que se afastou. Esse que se afasta para entrar esse aqui embaixo. Tá vendo? Entendi. Então, e aí o que acontece? Saul foi entregue aos próprios resultados das suas desobediências e das suas rebeliões, né? Passou a colher aí os frutos da sua rebeldia. Ou seja, não é o mal que Deus fez diretamente para ele, mas sim é apenas o mal que Deus cria e que o homem pega e dá forma a esse mal. Tá. Ok? Entendi. Então, quando a gente fala um espírito mal da parte do Eterno, a gente pensa logo na maldade, né? Tem um espírito mal ali preparado para... Vai lá, ataca esse mal. Mas não, é o juízo, né? É o juízo, isso. Ou seja, aqui é como se você estivesse assim, naquela situação que eu falei para você, né, inicial lá da metáfora do balanço, e agora é como se o pai saísse do cenário e deixasse o filho brincando sozinho. Entendi. Entendeu? Entendi. Vou usar a metáfora do balanço. Usa aí. Quando o pai está ali, olhando, o menino pode cair e machucar, mas o pai está lá para acudir, para socorrer.
nesse cenário aqui, o pai sai do cenário e deixa a criança brincando sozinho no balanço. Tipo, Saul, brinca no balanço aí, quieto, agora só você, porque eu vou me retirar. Entendi. Brinca no balanço aí. Quer dizer, você vai. Se você cair, se quebrar, é com você mesmo. O risco é teu. Por isso que é teu. Perfeito. Né? A única diferença é essa: ele não empurrou Saul, ele apenas saiu do cenário. Entendi. Deixou ele andar com as próprias pernas, né? Saiu do cenário. Tipo assim, agora é com você, né? Ou seja, saiu o espírito de Hashem e entra o Ruach Elohim. Porque aí as possibilidades e as variáveis se multiplicam. E a pessoa vai se quebrar, com certeza, né? Então, quando a gente fala que existe o bem e o mal, numa aula passada, você concluiu que o mal e o bem têm a mesma proporção, 50 para cada lado, né? Lógico, sim. Esse mal seria o quê? O juízo, nesse caso, o juízo? O mal é As muito for... amplo, posso falar? Hã? O mal é muito amplo para você falar, porque, Geraldo, o que acontece? Quando você fala de inclinação para o mal, é uma coisa. Inclinação, Hum, né? É o caso aqui, 50 por 50. Nós somos configurados dessa forma. Temos 50% de potencial para o mal, 50% de potencial para o bem. Isso em tese, eu estou falando. Mas aí a questão é, já que o mal existe porque foi criado como um subproduto do bem, a grande questão é o que eu faço com essa massa informe? Eu vou pegar e vou dar forma para ela? Só se eu for louco, né? entendi. Só se eu for louco. Então eu tenho que pegar isso e trabalhar essa massa informe, e dar forma a ela, mas uma boa forma, ou seja, equilibrá-la, harmonizá-la para o bem. Porque é isso, esse é o tom da tradição judaica, esse é o tom da tradição judaica, que você deve pegar essa massa informe, que é a inclinação para o mal, e trabalhá-la para o bem. Então, quando a gente vê aqui nesse texto de Samuel, o Rar, que é Ruach, Elohim, lá no final, que o Elohim seria como é que eu posso dizer, as leis divinas, né? Ou seja, ele fica sem a proteção da interface do Yud Vav He, né? Do Adonai, né? Ele não é o mal em si que foi criado entre o bem e o mal. Isso aí é o juízo, né? Você está separando, né? É um juízo que ele fica ali, ele fica como do balanço, né? Você criou o balanço, mas ali pode cair, foi o mal, machucou, mas não foi tu que criou, né? Não, não criou, você não deu forma. Você pode ter criado implicitamente junto com o balanço, mas não deu forma ao mal. Você não criou nenhuma armadilha pro teu filho, ou seja lá quem for, cair, né? Não intencionalmente. Perfeito. Mas a armadilha está ali, né? Ela está ali implicitamente, ela está, digamos, as sombras, ela está ali, porque na verdade existe a possibilidade e a viabilidade de você cair e se machucar. Mas é diferente quando você tem o pai no cenário, tá entendendo? Entendi. Quando você tem o pai no cenário, você não brinca com mais segurança. Com certeza. Agora sai o pai. Vai atravessar a rua, segura na mão do pai, ou melhor, o pai É, segura na tua mão, né? agora sai o pai do cenário, como é que fica? Tu fica vulnerável. Fica sem segurança, né? É. Aí é como Saul estava, às vezes se afastou dele o Espírito da Misericórdia e entra agora se torna tudo sombrio porque agora ele está inseguro, agora ele não está mais nas mãos de Deus, né? Do Eterno, ele está nas mãos do julgamento. Entendi perfeitamente. Ou seja, Agora, quando você fala. essa situação, Geraldo, é bom que se entenda, é uma situação que se replica na nossa experiência também, né? A nossa hum, experiência aqui também, certo? Embora os textos são judaicos, mas você aplica Sim, a. universalmente. Entendi, Hum. entendi. Sair da presença do divino, né?
Exato. Começar a cometer coisas que desagrada, abomine a ele, né? Você veja o que aconteceu, por exemplo, na metáfora edênica lá do Éden, aonde o homem rejeita a presença de Deus e então ele é banido do Éden. Nesse exílio do Éden, é como se o espírito de misericórdia simplesmente fosse retirado e entrou Ruach Elohim para governar este mundo, para governar essa situação. Né? Então você está dizendo que às vezes uma catástrofe em alguma parte de um país que acontece está sendo movido pelas leis de Elohim? Não, esse é um outro aspecto. Esse é um outro aspecto, mas esse mundo foi criado desta forma. Ele foi criado sob o aspecto de Elohim. Porém, a tradição judaica diz que se o mundo ficasse apenas sob o domínio de Elohim, do atributo da justiça, esse mundo não ia poder durar. Sobreviver. Então entra o Espírito de Misericórdia sobre o mundo, sobre a terra, sobre a criação, para poder harmonizar e equilibrar juízo com misericórdia. É por isso que nós não somos daqui, por exemplo, nós não somos varridos desse planeta de uma hora para outra. Entendi. Caramba, o negócio é sério, rapaz. Se bem que muitas vezes nós merecemos, né? A gente busca o caminho errado, né? Agora, falando de proporção, eu vi essa pergunta até no grupo, acho que foi o José que te perguntou. Ele perguntou se o bem e o mal são dois potenciais com a mesma medida. Mesma medida. E a minha pergunta é, vocês têm a mesma medida, eles têm as mesmas forças? As mesmas forças, porque existem como eu venceria o mal se ele tem a mesma força que eu? Se tem a mesma força, então não é um jogo injusto. Então você pode ganhar. Seria pior se ele tivesse mais força que você. Não, aí eu vou ter mais força do que ele se eu ganhar ele. Não, você pode sim. Não. Você pode temporariamente se impor sobre ele. Impor sobre ele. Sim, impor sobre ele. Impor uma derrota, digamos, a um inimigo, não significa que você seja mais forte do que ele. Talvez você tenha usado estratégia. Então cabe a estratégia. Por exemplo, antigamente a gente assistia as lutas de... como é que é o nome do cara que eu gostava de assistir, do Mike Tyson, né? Mike Tyson e Evander Holyfield, né? Sim, clássico. Um clássico, 2 pesos pesados. Mike Tyson era o monstro, né? Ninguém batia o cara. Pegou o Evander Holyfield, ele sentiu que estava perdendo, mordeu a orelha do cara. Entendeu? Ele usou uma estratégia errada, né? Na verdade, violou um princípio, né? Aí já é não é uma estratégia, é, na verdade, uma violação da regra. Uma violação da regra. Mas suponhamos que o Mike Tyson fosse o mal, a parte do mal, os 50% do mal, e Holyfield seria os 50% do bem. Então Holyfield usou uma estratégia para vencer esse mal, né? Embora sendo os dois com a mesma proporção, peso, medida, altura, né? Alguma coisa parecida assim. Seria mais ou menos uma analogia dessa situação? Não pode ter dois lutadores com as mesmas características, a mesma configuração física, né? Mesmo peso. Mas digamos, se a pessoa, na questão do treino, na questão da estratégia, uma parte vai vencer a outra porque ela está mais preparada para isso. Né? Então você está me dizendo que eu tenho que procurar dentro do bem estratégias para vencer o mal. Claro. E qual é a estratégia? A estratégia chama-se emuná. Emuná não é fé, emuná é treinamento. Se você vai lá na origem da palavra emuná, você vai perceber que ela vem de um radical que significa a ideia de treinar. Ela também pode ser fidelidade, emuná? Emuná pode ser fidelidade também. Ela é a ideia de fidelidade no aspecto de um pacto assumido pelas duas partes e que uma certa parte cumpre a sua parte do pacto. Isso é emuná. Isso é fidelidade, né? Mas nesse outro sentido... Mas a essência etimológica da palavra é treinamento, para que você possa...
Esse é bom, hein? Estamos chegando ao final aí. Tu bateu num ponto importante aí para que Treinamento, todos fiquem atentos aí para usar esse emuná, hein? treinamento, porque, veja bem, como é que você vai desenvolver estratégias se você não treina? Perfeito. Imagine, por exemplo, um policial não preparado para usar uma arma. Pode? Ah, Tem isso? Tem não fundamento? tem, não tem Não tem. cabimento. Então, o que que o militar faz? O que que o soldado faz? Ele vai para o campo de tiro e vai praticar. E vai se tornar cada vez mais treinado, cada vez mais capacitado. Isso é imunar, é treinamento. Não é algo que você acredita ou que você deposita a sua confiança. É treinamento, é treino, é Então prática. você tem que sempre praticar o Heseder, que se fala em hebraico. Hesed, Heseder. Hesed. Heseder. Praticando Bem, Hesed, que é justamente a bondade, ou Rahamim, que é a misericórdia, naturalmente nós neutralizamos o juízo. muito bom. Então, É a mesma coisa você ser afrontado por alguém, ao invés de você partir para o a- confronto, você usar a justiça. Você me xingou, você me afrontou, levantou calúnia contra mim, eu não vou bater contigo, vou pelos caminhos da justiça. Seria não, isso? sempre os caminhos legais, né? É. Mas nós podemos, na verdade, criar muitas vezes situações que nos levam a isso, ou criar situações que não nos levem a tal situação. Então, Uhum. é claro que isso é uma coisa muito ampla para se falar em tão pouco tempo, né? Oh, Mas o fato é que eu posso criar uma situação para atrair sobre mim juízo, e eu tenho que evitar essas situações. muito interessante. Tomar Evitar. decisões precipitadas em algumas situações, né? Por exemplo, o que levou Saul, vamos usar o exemplo bíblico aqui, o que levou Saul à sua derrocada, à sua queda, foi justamente o espírito de desobediência e deslealdade. Então, ele não exerceu, veja bem, ele não exerceu fidelidade àquilo que Deus falou para ele. Ele não foi fiel àquilo que Deus falou para ele, àquilo que foi ordenado para ele. Resultado, ele colheu os frutos da sua desobediência, da sua rebelião. Né? Hum, Então, é assim, no mesmo princípio, se nós não praticamos aqui o bem, se nós não praticamos aqui a justiça, nós colheremos os frutos da injustiça. perfeito. Né? Colheu manga, vai colher manga, não tem outro. Colheu café, plantou café, vai colher café, não vai nascer Natural, chá, né? natural, natural. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. E é Não, a e famosa lei do paga, retorno, vocês acreditam, e, né? Tá. e paga aqui. Paga aqui. Se não pagar aqui, paga a quarta geração, é isso? Vai para a quarta geração? Essa é uma outra temática, mas, enfim, uma pessoa assim, ela não tem paz, ela não tem sossego. Hum, Né? entendi. E é aqui. Então, beleza. Show. Mas